Olá a todos os estudantes aqui presentes no nosso centro de mídia para mais uma aula de História. Eu sou a Priscila, vou ser a mediadora da nossa aula de História com a professora Janaína, que será a nossa professora convidada para estar ministrando essa aula. Nós estamos aqui presentes no aplicativo, no Facebook, em todas as redes sociais para a nossa interação. Hoje a nossa aula é sobre Revolução Francesa e seus desdobramentos. A professora Janaína vai estar explicando um pouquinho o objetivo da nossa aula. Bom dia, alunos e alunas do 8º ano. Essa é uma aula de História, como foi apresentado. Hoje nós vamos falar sobre a Revolução Francesa e seus desdobramentos. Os historiadores do século XIX, eles marcam a Revolução Francesa como o grande marco, né, a grande mudança entre o antigo regime. Na verdade, desculpa, a gente está aprendendo aqui também. Então, assim, na realidade, os historiadores do século XIX, eles marcam a Revolução Francesa como o início do mundo contemporâneo. Na verdade, é na Revolução Francesa que nós temos, de fato, a experimentação das ideias iluministas. Quais são as ideias iluministas? Vocês já viram isso nas aulas anteriores. São ideias relacionadas à liberdade, igualdade, e essas ideias elas foram realmente colocadas em práticas na Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela traz o fim do antigo regime, o estabelecimento dos direitos universais, que não dependia mais do nascimento. Lembrando que, na Idade Média, a sua posição social dependia muito em qual ordem você nascia, né? Em qual parte você nascia, em qual parte da sociedade você nascia, ia determinar a sua posição social dentro do antigo regime. Já na Revolução Francesa, com o estabelecimento dos direitos universais, o homem ele passa a ter mais oportunidades de ascensão social. Lembrando que na Revolução Francesa nós temos também a prática dos ideais iluministas, nós temos um pensamento antropocêntrico, onde o homem é a medida de todas as coisas, e a classe que está ascendendo nesse cenário, que é a burguesia. A habilidade do currículo paulista é identificar e relacionar os processos da Revolução Francesa e seus desdobramentos na Europa e no mundo. Lembrando que a Revolução Francesa ela causa influência em todos os países. Até hoje nós sofremos algumas influências, né, da Revolução Francesa. É importante ressaltar aqui como que os ideais iluministas influenciaram a Revolução Francesa, ideais de liberdade e ideais de igualdade. Os iluministas eles queriam liberdade econômica, social e política. A partir desse pensamento, eu vou deixar uma questão para que vocês reflitam. Vocês já conhecem, já têm algum conhecimento sobre iluminismo. Afinal de contas, nossas aulas elas são reprises, né? São aulas que vocês já viram, habilidades que vocês já viram. Então, nós estamos retomando elas. Eu vou deixar uma questão para vocês. Qual a influência dos ideais iluministas no mundo contemporâneo? Vou deixar 2 minutos para que vocês interajam no chat e voltamos.
Professora Janaína, você deixou uma questão para os nossos alunos, nossos estudantes responderem no chat. Qual é a influência dos ideais iluministas no mundo contemporâneo? Nós não tivemos interações por problemas no chat, mas qual é a influência? A influência? Bom, a influência dos ideais iluministas no mundo contemporâneo é justamente essa mentalidade de liberdade, liberdade de expressão, liberdade econômica, liberdade social, política. No antigo regime, lá no feudalismo, as pessoas elas não podiam, os camponeses, por exemplo, eles não poderiam ascender socialmente, né? Eles não tinham como sair de uma classe social de camponês, de trabalhador rural, e se tornar um membro do clero, do alto clero, ou se tornar um membro da nobreza. Era uma sociedade estamental, eram por estamentos. Você nascia camponês, seus filhos e netos seriam sempre camponeses. Agora, a influência principal das ideias iluministas no mundo contemporâneo é justamente essa, na liberdade de você poder, através do seu próprio esforço, né, conseguir ascender socialmente, você poder participar de um voto ou até mesmo de alguma manifestação artística, cultural. Lembrando que na Revolução Francesa nós temos também a participação das mulheres. Elas são protagonistas em alguns momentos da história, embora muitas nem soubessem assinar o próprio nome. Vamos refletir um pouco sobre esses conceitos, liberdade e igualdade. O que elas significam para você? Eu vou deixar os alunos refletindo. 2 minutos no chat. Vocês têm que escrever o que significa para vocês a palavra liberdade e a palavra igualdade. O que vocês imaginam sobre isso? O que vocês compreendem como liberdade e igualdade? Professora Janaína, a pergunta é: o que significa liberdade e igualdade para você? Bom, para mim, né, segundo o dicionário, vamos pensar assim no dicionário, né? A liberdade, ela é algo que você tem direito, são direitos que você, como cidadão, tem. Por exemplo, direitos de ir e vir, direitos de expressão, são as suas liberdades. Mas a sua liberdade, ela tem que ser... ela termina quando começa as liberdades do outro, né? Sim. Igualdade. Igualdade são os nossos... É quando todos nós somos iguais perante a lei.
quando todos nós podemos ter as mesmas condições de acesso, as mesmas condições políticas, sociais, econômicas. Isso seria, ao meu ver, aí, a igualdade. Sim, é a resposta. Nós tivemos problema no chat novamente, então a gente não teve as respostas dos alunos. Por isso, eu perguntei para a professora qual seria essa resposta. Sim. Outra interação que a gente vai pedir aqui para os alunos é se, para eles, liberdade e igualdade, existe semelhança entre os significados liberdade e igualdade? Para vocês, é semelhante? E por quê? Justifique a sua resposta. Vamos deixar 2 minutos? Sim. Professora Janaína, tivemos muitas interações agora dos alunos, nossos estudantes. Eles responderam, a maioria dos estudantes responderam sim, sim. Existe uma semelhança entre liberdade e igualdade. A justificativa, alguns colocaram assim, que a semelhança entre alguns não tem justificativa entre eles, mas eles falaram assim, é muito semelhante, mas eles não sabem explicar por quê. Certo. Bom, sim, existe semelhança, né, entre liberdade e igualdade. Está correto quem respondeu que sim. E qual que é a semelhança? Assim, o que acontece quando eu tenho uma liberdade? A minha liberdade, geralmente, elas são direitos que eu possuo como cidadã. Só que a minha liberdade, ela termina quando começam os direitos do meu próximo, do meu colega, do cidadão também. Então, todos nós somos iguais, nós temos todos as mesmas condições. Então, a liberdade e a igualdade, elas se relacionam nesse sentido, que nós somos todos iguais perante a lei, né? Então, nós precisamos das regras, das leis, para que as liberdades elas não extrapolem e não causem um caos, né, um tumulto. Falando aí sobre liberdade, sobre direitos, eu vou colocar para vocês na tela uma atividade. É o 5º artigo da Constituição Federal Brasileira. Esse 5º artigo, ele diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Esse artigo, na verdade, a nossa Constituição, ela tem
grande participação da Revolução Francesa, dos ideais. É onde a gente se equipara a eles, né, professora Janaína? Exatamente. A nossa Constituição, ela foi moldada através desses pensamentos iluministas, né? A Revolução Francesa, ela tem também grandes influências na nossa Constituição, porque vocês vejam, o 5º artigo, ele diz que todos nós somos iguais e temos liberdades perante a lei. Eu vou deixar algo para vocês refletirem aqui, ó. Em qual contexto histórico foi escrito os termos constitucionais apresentados no slide anterior? Vocês sabem em qual contexto histórico? Quando que nós tivemos uma Constituição aqui no Brasil, pautada nos direitos e nas liberdades? Vamos deixar 1 minuto para que vocês respondam no chat e voltamos. Obrigada pela interação, meus queridos estudantes. Nós tivemos muitas respostas. 1988. Essa foi a data da nossa Constituição, professora Janaína? Correto, muito bem. Alguns responderam 1952, iluminismo, mas a maioria respondeu 1988. Perfeito. Eles estão corretos? Estão corretos. 1988, no período que nós chamamos de redemocratização no Brasil, pós-ditadura militar. E esse processo é um processo aí que a gente vai trabalhar em outros momentos na história do Brasil. A Revolução Francesa, ela se pauta aí pela liberdade, igualdade e fraternidade. E a nossa Constituição também, ela sofre essas influências do iluminismo, né, do pensamento iluminismo, da liberdade, da igualdade para todos os cidadãos. Que é o nosso tema da nossa aula, né, professora Exatamente. Exatamente. Vamos pensar um pouco sobre as nossas liberdades, né? A nossa liberdade, ela estaria garantida se todos agissem sem considerar as leis? O que vocês acham? É possível que todos os cidadãos façam o que as suas liberdades permitam, que eles não tenham regras a seguir, não tenham uma lei, um estatuto? O que vocês acham? É possível ter liberdade sem considerar as leis? Vamos deixar 1 minuto também para a interação? Sim. Então, vamos aguardar. Hoje nós estamos tendo aqui, professora Janaína, muitas interações positivas, com respostas dos nossos alunos. A maioria dos nossos alunos respondeu não. Não para a sua resposta. Mas alguns responderam, talvez, depende de quem está perguntando, depende do estudante, um pouquinho. Um pouquinho? Bom, é uma resposta pessoal, né? Mas, na realidade, assim, não tem como garantir a liberdade de todas sem considerar as leis. As leis, elas são importantes, elas são criadas até para
para que todos consigam usufruir da sua liberdade, né? Tratando aí dessas liberdades, vamos pensar um pouco qual o processo anterior, né? Como que ocorreu a Revolução Francesa? O que estava acontecendo na França, né? Para que a Revolução Francesa aí despontasse. Primeiro precisamos pensar sobre a sociedade francesa. Como que era composta? O que acontecia? Nós temos no poder o rei Luís XVI e a rainha Antonieta. Eles se casaram muito jovens, professora Priscila. Antonieta com 14 e o rei Luís XVI com 15 anos. Sim. Se casaram muito jovens. E nós temos uma França endividada, porque saíram aí da Guerra dos 7 Anos, eles perderam, eles estão extremamente endividados, e temos uma população que está descontente com a ordem social. Eu vou mostrar para vocês como funcionava a ordem social, e depois vocês vão entender um pouquinho mais assim, por que eles tinham esse descontentamento. Vou colocar na tela a sociedade francesa antes da Revolução. Então, nós temos lá, primeiro Estado. O primeiro Estado ele era composto pela nobreza. O primeiro Estado ele era composto pelo clero e era responsável pelos aspectos religiosos. Então, o alto clero ele participava aí dos aspectos religiosos e representava o primeiro Estado. No segundo Estado, nós temos os nobres e os aristocratas, que são detentores do poder político e administrativo. E no terceiro Estado, todos os demais. Nós temos no terceiro Estado membros da alta burguesia, trabalhadores rurais, trabalhadores das cidades. Então, nós temos uma grande maioria que participam do terceiro Estado. O que são esses estados, né? O que é o primeiro, o segundo e o terceiro Estado? Na realidade, são a sociedade francesa. É como ela se organizava. Então, você tinha no primeiro Estado o clero, extremamente forte, extremamente poderoso. No segundo Estado, a nobreza, a aristocracia, que também ficavam ali, né, permeando o Palácio de Versalhes junto com o rei. E nós temos o terceiro Estado, que, na verdade, eram os pagadores de impostos. Eram os representantes do terceiro Estado que mantinham economicamente todos os outros. Tudo que nós temos de valores entrando na economia francesa, todo o valor que circula na economia francesa é realizada pelos representantes do terceiro Estado. Seria o comércio, Isso mesmo. O comércio, a burguesia, professora? Comércio, a burguesia. Nós temos no terceiro Estado também a alta burguesia, alguns banqueiros, nós temos comerciantes, artesãos, e nós temos também uma burguesia extremamente rica. Lembrando que essa burguesia mercantil, ela está agora, ela desponta, né, nesse cenário histórico como uma grande protagonista, porque são eles que movimentam toda a economia. E, mesmo assim, eles participam do terceiro Estado. Era como se fosse o pensamento de uma pirâmide, e eles seriam a base dessa pirâmide, professora? Acho que todo mundo já viu na escola, acho que algum professor de história de vocês já deve ter desenhado uma pirâmide. O que é essa pirâmide? Ela é a representação, né, da quantidade de pessoas que nós temos em cada classe social. Então, lá no primeiro Estado, nós temos uma classe social que é o primeiro que é o clero, desculpem, e o clero, junto com o segundo Estado, que são os nobres, representam apenas 3% da população da época. Sim. Enquanto no terceiro Estado, que seria lá a base desse triângulo, né? Sim. O terceiro Estado ele é composto por 97% de toda a população. E, mesmo assim, o terceiro Estado ele não tinha tanto poder, não tinha liberdade política. Eles não podiam escolher, não podiam definir os futuros, os rumos políticos da França. Os impostos deles também eram mais altos. Extremamente altos. Então, essa sociedade ela está bastante descontente, porque, olha só, ideais iluministas, fazendo com que esses burgueses que já são enriquecidos comecem a questionar a autoridade real, a autoridade do clero. Aí você tem uma população de camponeses também, que devido a um tempo muito frio que teve na França, um inverno muito rigoroso, e esse inverno rigoroso ele destruiu algumas plantações. Então, somem a isso a burguesia iluminista, somem a isso alguns camponeses que estão com fome, que não têm mais o pão.
O pão era o produto principal, era o alimento principal dos franceses, né? E a inflação na França, devido à participação aí do rei Luís XVI em algumas guerras, ela se tornou tão alta que o preço do pão ele era equivalente a um mês de salário. Então, imaginem vocês a situação, né? Foi um barril de pólvora. Nós temos burguesia descontente, ideias iluministas, onde as pessoas começam a pensar mais sobre igualdade, sobre seus direitos. Nós temos essa... A questionar o poder do rei, né? Exatamente. Como um ser absoluto, divino, o representante de Deus na Terra. Começa a se questionar isso no iluminismo. E esse barril de pólvora que a professora falou leva até a Revolução, né? Perfeito. Então, o que nós descrevemos aqui foram os antecedentes, né? O que já estava acontecendo na França para que, de fato, ocorresse a Revolução. Nessa Revolução, na Revolução Francesa, é quando realmente os ideais iluministas eles são colocados em prática, porque é o momento da história onde o povo ele realmente luta e luta mesmo por liberdade, igualdade e fraternidade. Eu vou passar uma atividade para vocês, é mais uma análise de obras de arte. Eu vou colocar na tela. Observe essa imagem. Até o momento, nós estamos falando de igualdade e liberdade. Então, observem essa imagem a partir desses conceitos de liberdade e igualdade. Vamos dar 2 minutos, professora Priscila? Vamos passar para as questões? Peraí, deixa eu pôr, já põe as questões? Posso pôr as questões? Põe as questões. Ótimo. Isso. Deixa as questões paradas e a gente deixa 3 minutinhos para 3 eles minutos? analisarem. Está bem. Só posso passar uma explicação? Sim. Então, ó, essa obra que vocês vão ver agora, aqui na atividade, estão vendo? Ela está desmembrada. Então, vocês vão descrever cada representante aqui. Lembrando que vocês vão descrever esses representantes sociais a partir da explicação que nós passamos agora. Sim, correto? Então, vamos deixar a atividade na tela, aguardar 3 minutos. Isso. E esperamos a interação de vocês no chat.
professora Janaína, a gente teve algumas interações aqui dos alunos. Vou passar algumas para você. Muitos responderam nobreza na primeira imagem. É nobreza a primeira imagem? Aquele homem que aparece ali? Muito bem, é a nobreza. A segunda escreveram... Tem certeza que é a nobreza? Opa! Tem certeza? Desculpa. Olha de novo a imagem. Eu estou olhando errado. Desculpem, alunos. Nós também estamos aprendendo a aprender. A primeira imagem, ela representa... Não representa a nobreza, não. Está errado. Foi uma pegadinha para ver se eles estavam prestando atenção. É porque eles são muito parecidos, na verdade, né? A última vai ficar fácil de adivinhar. Vai. Vamos lá. A primeira imagem, então, quem seria? Eles são representantes do clero. São representantes do clero. É porque provavelmente eles não conseguiram ver os detalhes da imagem, mas se vocês puderem, estudantes, nos estudos de vocês, observar essa imagem, vocês vão observar alguns detalhes da imagem. Volta na imagem. Na maior, né? Isso, olha lá. Os detalhes da imagem original. O primeiro da pessoa em perfil ali, o senhor com a cabeça grisalha. Ele está segurando um livro que provavelmente é a Bíblia, né? A Bíblia e tem o terço na mão. O terço é realmente. Então, ele seria o clero. Perfeito. O segundo, que é as roupas pomposas, eles responderam que seria o clero. O clero. Eles trocaram. Não é o clero. Esse segundo, que a professora Priscila descreveu como roupas pomposas, são os nobres. A nobreza francesa, ela era extremamente ficcionada assim, por moda. Inclusive, a Antonieta, ela era fanática por moda. Ela criava moda, criava estilos diferentes. Então, realmente, devido a essas características pomposas, né, como a professora Priscila descreveu, a segunda figura é a nobreza. Isso. E a terceira figura que carrega os dois homens, que eles responderam facilmente. É a burguesia. É a grande massa. Você está querendo me pegar, né, professora? Olha, não, né, gente? Olha só, essa terceira figura, ela carrega todas as outras. Lembra da base da pirâmide? Lembra que são os trabalhadores? Isso mesmo, os trabalhadores e camponeses. Lembrando, claro, que a burguesia, dentro do terceiro estado, nós temos trabalhadores, camponeses e temos também a burguesia, uma alta burguesia. E nesse momento aí, ele está sendo representado pelo trabalho. Existem alguns elementos que fazem com que vocês identifiquem melhor, né, a posição de cada figura. Por exemplo, a enxada ela representa o trabalho. Então, uma parte, né, na realidade, a grande camada, a maior parte da população francesa era trabalhadora rural e alguns trabalhadores urbanos. Mas também tinha a burguesia muito presente nessa camada, porque não tinha ascendência, né? Perfeitamente. De camadas de... E eles representam 97% da população. Sim. Justamente por isso que os burgueses, com pensamento iluminista, eles querem derrubar esse antigo regime, porque agora eles querem também fazer parte de uma camada social, uma posição melhor, para que eles possam decidir a economia, os rumos da política na França. Pagar menos impostos, ter mais direitos. Exato. Uma coisa importante que a gente não pode deixar de falar é que todo este material que ela está apresentando, que a professora Janaína está apresentando, está dentro do material de apoio ao currículo paulista que está disponível para os estudantes. Então, muitos estudantes já viram isso. A gente sabe que vocês já trabalharam isso com os professores de vocês. A gente não pode deixar de lembrar a vocês que isso é uma revisão, é uma retomada, é uma continuidade do seu estudo, para vocês, quando voltarem a passar a quarentena, vocês acompanharem novamente as aulas com seus professores. Correto. Professora Priscila, agora eu vou começar a falar um pouco da cronologia, a cronologia do processo revolucionário francês. Então, eu vou deixar aqui na tela a cronologia e vou discutir alguns pontos, tá bem? É lógico que hoje nós não vamos conseguir tratar toda a cronologia do processo revolucionário francês, mas em uma próxima aula a gente retoma esse assunto. Sim, porque essa não é a nossa última aula de Revolução Francesa, a nossa dupla vai voltar, depois a gente vai conversar novamente sobre a Revolução Francesa. Esse é só um primeiro passo sobre a Revolução Francesa. Perfeito. Vou deixar na tela, então, a cronologia e vou ressaltar alguns pontos importantes
E lembrando que depois a gente retoma esse assunto. A França ela estava passando por problemas econômicos, devido aí à participação da França na Guerra dos Sete Anos, na proclamação na Guerra dos Sete Anos. E essa Guerra dos Sete Anos, quem saiu vencedor foi a Espanha. Nós temos também a França participando do processo de independência dos Estados Unidos. Ele teve uma participação direta. Isso onerou bastante os cofres franceses, juntando a todo aquele problema que nós já havíamos falado. Uma população que está começando a questionar a autoridade do rei, a autoridade do clero, e temos também uma população que está passando fome, que não está conseguindo comprar o pão, pagar as suas contas. Eu vou passar aqui para o ano de 1787, quando foi convocado os Estados Gerais. Vou voltar aqui para mim. Em 1787, o rei Luís XVI ele convoca uma assembleia. Ele chama os 3 estados para conversarem sobre a situação econômica da França. Porém, cada estado, cada representante de estado tem direito a um voto. Então, o primeiro estado faz um voto, né, tem direito a um voto, sim. Segundo estado, um voto, e terceiro estado, que representa 97% da população francesa, também tem o direito a um voto. Só que, como eles estavam votando questões econômicas, o primeiro e o segundo estado não queriam abrir mão, né? Eles não sim. queriam pagar impostos, não queriam abrir mão dos seus benefícios, das suas regalias. Então, o que eles fizeram? Eles boicotavam. Eles votavam o primeiro e o segundo estado de acordo com seus interesses, e o terceiro estado sempre saía prejudicado. Isso gerou uma inquietação no terceiro estado. E, na realidade, a partir daí a gente tem o ápice, né, do movimento revolucionário. Poderia se chamar um estopim? O estopim do movimento revolucionário, sim. Exatamente. Bom, nesse período, nós temos também o primeiro-ministro, que é o Jacques Necker. Ele foi convidado pelo rei Luís XVI para fazer parte aí de uma comissão econômica, para ser ministro da Economia. Só que Jacques Necker, ele era simpatizante também aí do terceiro setor, do movimento iluminista. Logo, Jacques Necker ele acabou não sendo muito o que o rei Luís XVI queria aí do seu lado. Vou voltar na cronologia. Tem alguns eventos que são muito importantes, né, para marcar aí o estopim, o início da Revolução Francesa. Percebam que todos esses eventos eles são marcados aí pelos ideais de liberdade e igualdade, né? Todo momento a liberdade e a igualdade ela está aqui em pauta. Eu vou falar rapidamente sobre a tomada da Bastilha. E a tomada da Bastilha ela é marcada como um evento central na Revolução Francesa, quando a população ela ataca uma prisão que é símbolo do antigo regime. Vou pedir para voltar. Bom, a tomada da Bastilha ela foi em julho de 1789. Ela é um símbolo da Revolução Francesa. Ela marca como um símbolo o início da Revolução Francesa. Eu vou falar rapidamente sobre a queda da Bastilha e depois a gente retorna essa aula. Perfeito? Bom, assim, o rei Luís XVI ele convoca uma assembleia com os 3 poderes, aliás, com os 3 estados. Mas o terceiro estado percebeu que estava sendo desprivilegiado nesse processo, então eles se insurgiram, eles se separaram do primeiro e segundo estado e criaram uma nova constituição. Quando o povo aquela parte do terceiro estado, que são as camadas populares, os trabalhadores rurais e das cidades, quando eles perceberam que a alta nobreza estava, que a burguesia estava ali contra a nobreza e contra o clero, eles também decidiram reagir. Eles tomam a Bastilha, que era uma prisão que representava o antigo regime. Ela era um símbolo porque quem ficava preso lá eram as pessoas contrárias ao pensamento do antigo regime. Perfeitamente. Lá estavam os inimigos do rei. Eram 7 pessoas naquele momento. Mas a gente retoma esse assunto em um outro momento, né, professora Priscila? Claro. Agora eu vou agradecer a todos pela participação no chat, pela nossa aula sobre Revolução Francesa. Essa é a nossa primeira aula de Revolução Francesa, vamos lembrar. Nós vamos retomar esse trabalho sobre a Revolução Francesa na nossa próxima aula de História.
com essa habilidade também. Eu vou agradecer a professora Janaína pela excelente aula de História. Obrigada a agradeço. todos a participação no chat. Até a próxima aula, pessoal.